Para você ligado no Som da Costa Oeste em 106,5, a partir desse momento nós temos entrevista e convidada, melhor dizendo, aqui no estúdio da Rádio Costa Oeste. Nós estamos recebendo a Adelita Araújo, é a presidente da Associação AMA. Ontem nós tivemos, inclusive, uma atividade em alusão ao Dia do Espectro Autista. Seja bem-vinda, Adelita, aqui ao estúdio da Rádio Costa Oeste. Bom dia, obrigada. Quero agradecer muito esse convite, para nós é uma honra e é muito bom estar aqui para falar sobre o autismo, sobre as crianças, sobre o adulto também autista. Muito obrigada. Bom, é importante nós fazermos aqui já de cara uma síntese, né, do que aconteceu ontem ali no Salão Paroquial. É uma atividade que acontece todo ano. Qual a finalidade daquele evento, Adelita? Sim, então ontem foi o dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E nós da Associação AMA resolvemos fazer uma festa, né, um evento para as crianças, que elas pudessem brincar, como uma festa de aniversário, né? Você tinha ali os brinquedos, tinha bolo, tinha salgado, refrigerante. Então era um evento para as nossas crianças, que hoje nós somos em torno de 60 famílias, mas que elas pudessem também convidar os amigos, o primo, o vizinho, alguém da escola, né? E os amigos também, as famílias próximas que estão sempre nos ajudando. Então foi uma tarde muito bonita, para nós foi uma satisfação muito grande. Perfeito. E vale a pena a gente falar aqui, a título de curiosidade, que o dia, digamos assim, que se refere ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi ontem, né? E por isso a gente não poderia deixar passar essa oportunidade em branco para trazê-la aqui e tirarmos algumas dúvidas. Vamos aqui então à nossa rodada de perguntas. Como é que o dia de ontem, por exemplo, pode ajudar a aumentar a conscientização sobre o autismo? Então, eu acho que é muito importante a gente interagir, né? Fazer com que as crianças interajam com a comunidade e a comunidade também comece a entender melhor o que é o autismo, respeitando essa criança que tem algumas limitações. Algumas crianças, né, têm menos limitações, então é mais tranquilo da gente lidar com elas. Outras têm um pouco mais, problema com barulho, problema com som, agitação. E eu acho que a melhor forma de conscientizar é mesmo o convívio, né? Para as pessoas entenderem, saberem como lidar com essas crianças, até mesmo com o adulto, né? Que precisa, enfim, de respeito, né? Com a sua individualidade. Sim. E quais são os principais desafios que as pessoas com autismo enfrentam e como o Dia Mundial do Autismo ajuda a enfrentá-los? Os desafios são muitos, assim, depende muito da idade da criança, depende da condição da criança, né? Mas eu acho que o primeiro de todos, o desafio maior é essa interação com a sociedade, né? A sociedade, ela tem muitos padrões, assim, e o autista, ele não consegue se encaixar muito bem. Às vezes tem muita dificuldade de ir na igreja, por exemplo, que tem muitas pessoas reunidas, a música, tem dificuldade de ir numa festa, e não é, por exemplo, a festa ontem, a gente não colocou som, nenhum tipo de música, né? Porque a música é uma coisa que para muitos autistas é muito difícil. Então, às vezes, a criança precisa de uma adaptação para estar naquele espaço, né? A gente tem muitas mães que a gente aconselha a comprar um abafador, né? Para colocar na criança. Então, ela vai na festa com o abafador. Então, aquele som da música não afeta tanto e ela consegue interagir. Então, essas mudanças, esse olhar, esse respeito, acho que é a melhor forma das crianças interagirem. E qual é a relevância de promover a aceitação e a inclusão de pessoas com autismo na sociedade? Então, a criança autista e o autista em si é uma pessoa extremamente inteligente, ela tem condições de se desenvolver plenamente, tem condições de ser um adulto que trabalha, um adulto que tem família, um adulto que tem uma vida normal, desde que ele encontre esse respeito e essa aceitação dentro do espaço em que ele vive. Então esse dia é muito importante para isso, sabe? Para que a gente consiga fazer com que essas crianças tenham uma vida normal, que todo mundo respeite as suas condições,
né? E que ela consiga no futuro ser feliz e ter a sua vida plena. Quais são as melhores práticas para ajudar as pessoas com autismo a se integrarem em ambientes sociais, educacionais e profissionais? Eu acho que a primeira coisa é a empatia, né? Pela pessoa, pela criança. O autista, ele é uma pessoa que precisa de muita previsão das coisas, do que acontece. Então, acho que o diálogo é ainda a melhor forma de né, se aproximar dessa criança. Então, eu vou dar um exemplo prático, assim, fácil. Se você chega num espaço que você sabe que tem uma pessoa autista, quando a gente chega, a gente cumprimenta as pessoas, né? Se abraça, beija. Então, se você vê que aquela pessoa é autista, pergunte para ela, posso te abraçar? Né? Então, conversar com a pessoa, ela vai te responder. Se ela se sentir à vontade, ela vai dizer sim, pode me abraçar. Se ela não responder nada, então, né? Já tem uma resposta. Já tem uma resposta, exatamente. Sim. Então, acho que é isso, assim, conversa, ter empatia, olhar aquilo com naturalidade, né? Se a pessoa não quer te abraçar, não quer te beijar, é uma particularidade dela, aquilo não vai te atrapalhar em nada, então acho que é isso. E deve ser respeitado. E deve ser respeitado, exatamente. Como o autismo é diagnosticado e quais são os principais sinais e sintomas que os pais, educadores devem observar? Então, na primeira infância, com 1 ano, 1 ano e meio, já é possível a gente começar a perceber os primeiros sinais de autismo. Eu acho que a ausência da fala é o primeiro sinal, né? A criança, ela tem dificuldade para falar, ela fala mais tarde do que as outras, ou às vezes ela não tem uma fala funcional, que a gente chama. Então, às vezes ela fala, mas você pergunta para ela, você quer comida? E ela fala, você quer comida? Então, ela né, responde a mesma coisa que você, ela faz perguntas inadequadas, né? Então, a fala, eu acho que ainda é o principal, né, o primeiro sinal, assim. Mas, assim, ainda existem autistas que desenvolvem a fala normalmente e tem outras questões, né? Então, sempre levar o seu filho no pediatra, num profissional que possa avaliar se o desenvolvimento dele está normal para a idade dele. Então, atrasos nesse desenvolvimento, seja na fala, seja na motricidade, né? E qualquer atraso que a criança tenha precisa ser investigado. E quais são as iniciativas, por exemplo, que a associação, a AMA, aqui em São Miguel do Iguaçu, tem buscado no que diz respeito a políticas públicas para que a gente possa cada vez mais debater esse tema e esclarecer e acima de tudo também trazer soluções, né, para os pais, por exemplo, que de repente aí estão um pouco perdidos sem saber muito como lidar com essa questão? Sim, a Associação AMA, ela nasceu com esse papel de fazer uma interlocução com o poder público, da gente falar das necessidades dos nossos filhos, que eles precisam das terapias, precisam de fono, psicólogo, terapeuta ocupacional. São terapias que vão mudando esses comportamentos que a criança tem, esse comportamento às vezes agressivo, às vezes desensibilizando. Ela tem um problema na audição, ela tem um problema de ruído, barulho, e as terapias elas vão desensibilizando. Então, elas precisam muito dessas terapias. E a gente vem conversando com o prefeito, com a secretária de saúde, educação, para que a gente tenha uma clínica, né, que essas crianças possam ser atendidas. E a gente está caminhando, o município está caminhando, tem iniciado a clínica multidisciplinar e a gente está caminhando para que no futuro a gente tenha esse atendimento. A gente ainda não conseguiu, algumas crianças começaram a ser atendidas, mas ainda tem que evoluir bastante. Ok, muito obrigado, Adelita, pela tua presença, pela tua disponibilidade em acordar cedinho, estar com a gente aqui para a gente falar de um tema tão importante, indispensável. Eu acredito que sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente vai trazer aqui para que a gente possa tá cada vez mais esclarecendo sobre esse tema autismo, que ontem eu fiquei de fato assim, me sentindo acolhido, né? Naquele espaço ali, tivemos prestigiando o evento, como estava te falando agora em off também, presenciei outros amigos que nem são pais de crianças autistas ali contribuindo com o evento, então ver essa contribuição da sociedade, né, de São Miguel
abraçando essa causa. É algo assim realmente que acredito que para vocês que desenvolvem esse trabalho é uma coisa assim satisfatória, né? Sim, é uma alegria. E nós temos muito a agradecer você também, David, pelo convite, por estar aqui falando. Quero desejar um bom dia a todos. E se você conhece uma criança, né, uma família que tem uma criança autista, que de repente precisa de um apoio, você que está em casa, pode nos ir aqui no Centro Médico, onde a gente tem a sede da nossa associação. Nós vamos recebê-los, conversar, dar todo o apoio que a pessoa precisar. O Centro Médico se refere ali próximo da matriz Isso, mesmo, da né? matriz, exatamente. A nossa sede é ali, da nossa associação. E qualquer pessoa que, né, se sinta à vontade, se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar, ou se alguma família tem alguma suspeita, se a gente puder dar vier até nós, a gente pode dar orientação de como, né, podemos ajudar essa família. Os atendimentos são diários ali? Ou não? Todos os dias nós temos ali as secretárias, né, que atendem o centro médico, e você pode chegar ali e conversar com a secretária, dizer que quer falar com a Delita, ou com a Alda, ou com a Andréa, todos, né, a diretoria toda da AMA, e aí a gente pode conversar. Perfeito. Leva o nosso abraço para todas as integrantes, os integrantes da AMA, associação que está presente diariamente aí na vida dos pais, acompanhando, trazendo programações como a de ontem para a gente debater, confraternizar e também promover cada vez mais esse assunto aqui na nossa região. Te agradeço uma vez mais, um excelente dia.